Nós então retomamos o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1859 e nós estamos estudando agora a segunda parte do artigo Processos para afastar os maus espíritos, ou os espíritos maus, né? Nós iniciamos na semana passada com reflexões importantes, né, sobre as comunicações, sobre as influências dos espíritos nos trabalhos de comunicação, tanto nas casas espíritas como nos trabalhos domésticos, né, que nós sabemos que acontece, inclusive aqui, né, no nosso grupo, através do Dudu, da Angelina, né, nós tivemos esse prazer, esse privilégio de termos o contato com os amigos espirituais, mas é sempre importante, como Kardec chama a atenção, ficarmos atentos àquilo que os espíritos nos oferecem em termos de comunicação, em termos de informação e instrução, né, trazendo para nós tantos problemas. Então aqui, só para a gente retomar o fio aqui da nossa meada, Kardec coloca aqui então nesses últimos trechos, né? Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam as casas espíritas, não se deve omitir a natureza das coisas que ali são tratadas. Aquelas que se propõem a um fim sério e útil atraem, por isso mesmo, os espíritos sérios. As que somente visam satisfazer a vã curiosidade ou seus interesses pessoais expõem pelo menos a mistificações, quando não a coisas piores. Em resumo, podemos extrair das comunicações espíritas os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos, desde que os saibamos dirigir. Toda a questão se resume em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombeteiros ou malévolos. Ora, para isso, o essencial é saber com quem tratamos. Inicialmente, ouçamos a propósito os conselhos que foram dados pelo Espírito São Luís à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do Sr. R., um de seus bons médiuns. Trata-se de uma comunicação espontânea, por ele recebida certo dia em sua casa, com a missão de transmiti-la à referida sociedade. Diz aqui a mensagem para nós. Por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será por demais repetida e que deveis tê-la sempre presente em vossa mente quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e amadurecei. Submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Sabeis que a revelação existiu desde os tempos mais recuados, sempre apropriada ao grau de adiantamento dos que a recebiam. Hoje não se trata de vos falar por imagens e parábolas. Deveis receber nossos ensinamentos de uma maneira clara, precisa e sem ambiguidade. Entretanto, seria muito cômodo ter apenas de questionar para ser esclarecido. Aliás, isso seria escapar às leis progressivas que presidem a evolução universal. Não vos admireis, pois, se, para vos deixar o mérito da escolha e do trabalho, e também para punir as infrações que possais cometer aos vossos conselhos, algumas vezes é permitido a certos espíritos, mais ignorantes que mal intencionados, a responderem em certos casos às vossas perguntas. Em vez de ser isso um motivo de desencorajamento, deve ser um poderoso excitante para que pesquiseis ardentemente a verdade. Ficai, pois, bem convictos de que, seguindo este caminho, não podereis deixar de chegar a resultados felizes. Sede unidos de coração e de intenção. Trabalhai todos. Procurai sempre e encontrareis. Assina para nós aqui Luís, o Espírito então São Luís. E Kardec continua aqui. Isso aqui nós já vimos na semana passada, né? Só para a gente contextualizar aqui o nosso encontro de hoje e seguirmos para aquele resumão que ele vai passar para nós aqui. Por pouco tato, raciocínio ou hábito de observação que tenhamos, a linguagem dos espíritos bons e sérios traz um selo
que torna impossível nos enganarmos. Quanto aos espíritos maus, por mais que cubram as suas torpezas com o véu da hipocrisia, jamais poderão representar indefinidamente o seu papel. Acabam deixando cair a máscara. De outro modo, se sua linguagem fosse impoluta, seriam espíritos bons. A linguagem dos espíritos é, pois, o verdadeiro critério pelo qual devemos julgá-los. Sendo a linguagem a expressão do pensamento, tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Não é também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos? Se recebemos 20 cartas de 20 pessoas que jamais vimos, não nos deixaremos impressionar de modo diverso pela sua leitura? Não será pelas qualidades do estilo, pela escolha das expressões, pela natureza dos pensamentos e até por certos detalhes de forma que reconheceremos naquele que nos escreve o homem rústico e o bem-educado, o sábio e o ignorante, o orgulhoso e o modesto? Dá-se absolutamente a mesma coisa com os espíritos. Suponhamos que sejam homens que nos escrevem. Devemos julgá-los da mesma maneira. Julguemo-los severamente, porquanto os espíritos bons de modo algum se sentirão ofendidos com essa escrupulosa investigação, porque são eles próprios que nola recomendam como meio de controle. Sabendo que podemos ser enganados, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Somente os espíritos maus que procuram nos induzir em erro podem temer o exame, porque, longe de o provocar, querem ser acreditados sob palavra. Deste princípio resulta muito naturalmente e com bastante lógica o meio mais eficaz de afastar os espíritos maus e de nos premunirmos contra as suas falsidades. O homem que não é ouvido deixa de falar. Aquele que vê os seus estratagemas constantemente descobertos vai causar aborrecimentos em outros lugares. O espertalhão, ciente de que nos mantemos em estado de alerta, não faz tentativas inúteis. Do mesmo modo, os espíritos enganadores deixam a partida quando percebem que nada podem fazer, ou quando encontram pessoas vigilantes que desprezam tudo quanto lhes pareça suspeito. Para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Então é aqui que a gente agora entra, né, no estudo de hoje, no nosso roteiro de hoje, com essas recomendações de Kardec. Então vamos lá, aqui ele vai resumir, trazer de um modo mais objetivo, de um modo mais simplificado, todas as orientações que foram passadas para que as comunicações tenham sempre ali, né, a orientação de espíritos bons, espíritos esclarecidos, né, afastando os espíritos ou que trazem ainda aquele sentimento inferior da maldade, ou mesmo que trazem ainda, né, as suas limitações pela ignorância. Bom dia, Gilda. Lembrando sempre, né, que um espírito ignorante não necessariamente deixa de ser instrutivo, né, deixa de ser trazer para nós instrução, principalmente quando eles são orientados por espíritos sábios. Kardec mesmo recebeu várias comunicações de espíritos que tinham muito pouco conhecimento sobre a sua realidade no mundo espiritual, mas estavam ali conduzidos e orientados por espíritos instrutores. Então, importante é sempre a gente perceber que depende muito do grupo, depende muito da intenção e da forma como essas mensagens são absorvidas. Depende muito da intenção do espírito, se ele vem orientado, se ele vem de uma forma independente, atraído pelas ideias e intenções do grupo com o qual ele se conecta. Bom dia, Gilda. Então aqui, passando para nós em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Primeiro, os espíritos superiores, como já dissemos em várias ocasiões, têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam e não fazem ostentação de seu saber, nem de sua posição entre os demais. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas, paixões que nós já estudamos inclusive, né? Toda expressão que denota baixeza, suficiência,
arrogância, basófia ou acrimônia é indício característico de inferioridade de embuste, caso o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. Então aqui acho que a melhor forma de nós analisarmos, né, o conteúdo das comunicações, já que nós não temos um contato constante, principalmente com essas mensagens, né, de um conteúdo trivial, como é colocado aqui por Kardec, ou um caractere de baixeza, de arrogância. Felizmente a gente vê muito pouco sobre isso, e pelo menos aqui no nosso trabalho isso nunca foi mostrado para nós, nenhum tipo de mensagem dessa natureza. Então a melhor forma de nós fazermos uma análise desse tipo de comunicação é aquilo que nós lemos nas nossas redes sociais, nas publicações que são trazidas, né, por profissionais até mesmo, né, de jornalismo, escritores que trazem suas opiniões sobre esse ou aquele tema. Então, eventualmente, você entra num site de notícias e você lê aquela notícia. A gente lembra que aquela notícia, ela tem ali um direcionamento de ideias. Então, o jornalista ele vai dar a opinião dele de acordo com as suas tendências, de acordo com suas intenções, ele vai representar aquela empresa que também traz ali a sua tendência, a sua intenção. Então pode ser ali uma notícia que apoie determinado fato ou que critique determinado fato. Aquele jornalista ele pode ter ali uma visão independente, e aí, portanto, ele vai usar suas próprias ideias e sua própria linguagem, ou ele vai usar ali uma linguagem mais formal porque ele representa aquela empresa. A mesma coisa acontece quando nós ligamos um programa na televisão, bom dia, Osmar, e nós então nos sintonizamos ali com um jornal, por exemplo, né, que traz para nós esses programas populares, né? Então você assiste ali, seja um programa de jornal, um programa de auditório, um programa de debates, então nós vamos ver ali exatamente a qualidade daqueles que estão conduzindo e também daqueles que estão participando. Quantas vezes nós assistimos, por exemplo, a um programa de debates na televisão e de repente nós vemos aquele bate-boca com agressões e tudo mais. Ou nós vemos então aquele debate acontecendo com todo respeito, com todo equilíbrio entre os participantes. Um programa jornalístico que mostra as notícias mais popularescas, né, com todo o sensacionalismo, com toda aquela grosseria natural de mostrar ali explorando o fato para poder impressionar as pessoas, como nós vemos ali um programa jornalístico que mostra ali com uma linguagem neutra, com uma linguagem equilibrada, aquela notícia que nos interessa. A mesma coisa vai acontecer naquilo que nós estamos vendo também nas comunicações. Como Kardec lembra, né, que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. Portanto, os homens que viveram aqui, que tiveram a sua formação intelectual, a sua formação moral e chegaram no mundo espiritual, eles vão expressar exatamente as mesmas ideias, né, o mesmo conteúdo a partir do intelecto e a partir dos seus valores. O detalhe é que, se existe uma comunicação do plano espiritual com o plano físico, existe um objetivo. Existe uma intenção. Os espíritos não têm simplesmente uma porta aberta para começar a lançar suas ideias sobre a humanidade, trazendo ali todo o problema. Nesses grupos em especial que atraem esses espíritos, existe então essa relação de afinidade. Se o grupo traz ali uma determinada qualidade no seu trabalho, nós seremos espíritos vinculados com essa qualidade. Então, por falta de comunicações para analisarmos esse tipo de mensagem que chega para nós com esse teor inferior, basta que a gente olhe aquilo que acontece no nosso dia a dia. A única diferença entre um tipo de comunicação que acontece aqui com a comunicação que acontece com o mundo espiritual é o fenômeno. Com relação aos autores, com relação ao conteúdo, com relação à aceitação daquelas informações, é exatamente a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Ok, Andréa. A Jane colocou, né, conhecendo o médium, fica mais confiável aceitar as comunicações. Esse é um dos critérios que nós encontramos. Porque muitas vezes nós temos bons médiums em instituições problemáticas. Portanto, né, fica ali, aquele médium pode receber, mas a instituição, através de outros médiums, acabam recebendo comunicações. Então é uma rede
de comunicações ali que vão, então, uma rede de trabalho que vai se formando, que depende muito da unidade, todos trabalhando da mesma forma, todos trabalhando com o mesmo objetivo, né? O Jânio colocou também, né, isso não impede que uma comunicação necessária para aquele momento seja utilizado um médium de plantão, pois é, esse médium nós temos ali, né, as diversidades de personalidade e de valores. O filtro é importante também, né, mesmo o médium chamado de bom, porque como foi colocado para nós aqui por São Luís, né, muitas vezes um espírito com uma característica moral inferior vem exatamente para fortalecer o trabalho. Então Kardec afirmou isso inclusive em cima, né? Ele disse que o fato de um médium receber uma mensagem que traga desconfiança não é motivo para desânimo, né, para falta de estímulo. Pelo contrário, deve ser exatamente o estímulo para buscar essa verdade. E continua aqui para nós. Número 2. Tem bastante coisa para a gente ver aqui, hein? Número 2. Espíritos bons não dizem senão o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre aquilo que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se incomodarem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca a razão e o bom senso, denuncia fraude, desde que o espírito se apresente como um ser esclarecido. Aqui já entra então, como Kardec já tratou sobre isso, principalmente na questão número 100 do Livro dos Espíritos, onde ele traz para nós uma classificação dos grupos, né, de espíritos que vão então, que existem no plano espiritual, desde os espíritos puros até os espíritos mais inferiores, aqueles chamados de pseudo-sábios. Ok, Angelina. Então esses pseudo-sábios, o pseudo, né, vem exatamente ali a ideia, né, esse prefixo que traz para nós aquilo que parece ser. Então aquele que parece ser sábio, muitas vezes motivado pelo orgulho, e nós muitas vezes também já nos apresentamos assim, numa situação em que nós queremos colocar a nossa opinião como sendo uma opinião verdadeira do nosso achismo, das nossas crenças, ou mesmo para impressionar aqueles que ouvem, já lançamos ali as nossas verdades também. Então, admitir que nós não sabemos, isso afeta o nosso orgulho. Principalmente num debate, por exemplo, onde a nossa inteligência é colocada em xeque. Então isso acontece nos vários segmentos da nossa sociedade, em todos os segmentos da nossa sociedade. Como sempre, né, como eu comento com vocês, onde existem pessoas, existem os erros humanos. Porque o nosso mundo de provas e expiações, a esmagadora maioria daqueles que estão aqui no nosso mundo, né, essa esmagadora maioria é de espíritos em evolução. E, portanto, sendo espíritos em evolução, são espíritos passíveis de erros, com limitações de conhecimento, com todas as suas imperfeições morais de orgulho e de vaidade. Então, se o espírito é bom, se o espírito é esclarecido, ele está comprometido com esse trabalho de comunicação, e nesse compromisso ele tende a trazer para nós os esclarecimentos mais verdadeiros, os esclarecimentos mais corretos, então existe aquilo que ele sabe e existe aquilo que ele não sabe. Inclusive, o próprio Kardec já teve essa oportunidade, né, de experimentar uma resposta assim, quando elaborando o Livro dos Espíritos, ele perguntou: quando os espíritos são formados, como eles são formados? Os espíritos disseram: nós não sabemos. Mas se nós pegamos um pseudo-sábio, ele vai inventar ali as mais mirabolantes histórias para falar de que forma que Deus cria os espíritos. Porque para falar de que Deus cria os espíritos que dão essa resposta de uma forma afirmativa, né, mostrando que sabem, eles então vão dizer como eles próprios foram criados. Vai saber quando foi criado, como foi criado, por que foi criado. Quais são os ingredientes que foram utilizados, né, ingredientes entre aspas, que foram utilizados para a sua formação. Mas como foi colocado ali pelos espíritos instrutores, esses são mistérios que ficam encobertos pelos véus de Deus. Então, nesse caso, nós encontramos ali filosofias esotéricas, espiritualistas, que trazem para nós teorias das mais
das mais estranhas sobre temas relacionados com o universo e até mesmo temas relacionados com a nossa vida pessoal. Trazem ali justificativas, trazem ideias sobre as nossas existências anteriores, as causas das nossas dificuldades. Um espírito que é bom, que é sábio, ele tem como princípio aquelas 3 peneiras. Se é verdade, se é útil e se é caridoso. Se ele não sabe, ele simplesmente diz, não sabemos. Agora os maus, como se não bastasse, né, simplesmente dizerem aquilo que acham, ou pelo menos nos induzir ao erro, falam muitas vezes com uma linguagem muito segura, com uma linguagem muito técnica. E aí então isso se torna muito fácil de se convencer. Principalmente, conforme foi colocado no primeiro item que Kardec apresenta, quando eles se apresentam com um nome venerável, um nome respeitável. E aí então nós, que também temos aqui as nossas fragilidades morais, né, falando sobre o nosso orgulho, falando sobre a nossa vaidade, não basta apenas um espírito se comunicar, nós gostamos de exibir essa comunicação. Principalmente se traz uma assinatura notória para nós. Então nós vamos dizer, olha, na nossa reunião mediúnica, no nosso grupo mediúnico, nós recebemos a comunicação de fulano. Ou seja, né, nós começamos ali a fazer aquele tráfico de influência. Né? Tem até uma poesia muito importante de Machado de Assis, né, um trecho de um dos de Machado de Assis, que ele fala assim que quando nós queremos nos exaltar, utilizando o nome de pessoas, de personalidades que nós conhecemos, nós não passamos de traficantes de influência. Porque eu quero me tornar importante porque eu conheço fulano. E não simplesmente valorizar a amizade, valorizar ali a minha relação sincera com aquela pessoa. Então, muitas vezes, em grupos espíritas, nada mais são do que traficantes de influência. Porque eu uso o nome do outro, que é uma personalidade, para poder exaltar a minha importância. Mas a importância é dele que se tornou notório, não eu. Não é assim que nós fazemos, inclusive não é assim que nós gostamos de, inclusive, tirar fotos com personalidade e depois exibir para todo mundo. Eis aí o grande problema que nós encontramos. Por isso, então, né, não apenas os espíritos têm o seu orgulho, como nós também temos o nosso orgulho. E por isso fica muito mais fácil de sermos influenciados dessa forma. Dudu colocou, né, quando eu recebo a mensagem aqui, é como se fosse um quebra-cabeça. Né? No início sinto a presença, depois as palavras, uma a uma, como peças de quebra-cabeça vão surgindo, e eu não consigo ir lendo, né? Só leio quando você lê na sala. Né? Mas tem uma condição de filtragem, né, que isso deve ser ajudado pelo plano espiritual. Certamente que sim, né, Dudu? Como é colocado para nós aqui, um grupo atrai, né, um grupo que tem ali uma proposta de um trabalho sério, de um trabalho com responsabilidade, né, que esse é um dos orgulhos que nós temos, né, podemos até não fazer certo, por nossa limitação, por nossa falta de capacidade, mas a nossa intenção é da mais verdadeira. Né? Então, esse tipo de proposta que acontece com todas as instituições, que tem ali, né, aquele objetivo de aprendizado, aquele objetivo de esclarecimento, certamente atraem espíritos que tenham também esse objetivo de auxílio para o desenvolvimento do grupo e para o desenvolvimento dos participantes. Né? A Jane colocou lá em cima, né? Está copiando Joel, Inquisidor, Mensageiros, né? Pois é. A Cindyzinha colocou, né? Brian teve uma experiência nesse sentido, né? Antes mesmo de começar a estudar a doutrina. Uma amiga virtual dele, médium, mandou de madrugada uma mensagem psicografada por um espírito que se denominava Josiel. A mensagem relatava o contexto da última existência dele, onde ele supostamente pintou o 7. Né? Ele ficou bem abalado, chorou dias, né? Até hoje se culpa sem saber se a mensagem é verdadeira ou não. Basta a gente lembrar, assim dizem aqui, um espírito, que é um espírito amigo, ele tem sempre aquele propósito, mais uma vez, das 3 peneiras. Aquela informação é útil? Aquela informação é verdadeira? E mais, a mais importante de todas, que é aquela parte moral. Essa mensagem é caridosa? Porque para trazer uma perturbação dessa, é simplesmente pelo prazer de revelar, mesmo que seja uma verdade, para trazer uma revelação que não tem utilidade nenhuma, para trazer uma perturbação, certamente não é de um espírito amoroso. É como se eu soubesse a história de cada um de vocês,
Se eu soubesse ali o passado de cada um de vocês, principalmente daquele lado mais equivocado, eu começasse a expor aqui a vida de todo mundo, simplesmente porque eu sei. Mas espera aí, a verdade ela tem uma utilidade. Para que eu estou fazendo isso? E depois? Como é que vocês vão ficar depois disso tudo, do constrangimento que será gerado? Né? Então, por isso essa dificuldade que a gente tem. E mais do que isso, né, o médium, muitas vezes, quando ele recebe uma comunicação dessa, mesmo que ela seja verdade, qual é a utilidade dele? Simplesmente porque o espírito disse, olha, você é médium, eu estou te passando essa mensagem, passa para fulano. O fato de você ser o portador dessa mensagem, você também tem responsabilidade. Por que você faria isso? Né? É sempre a reflexão que eu levanto quando ele fala sobre isso. Né? Então, assim, não tem utilidade. Um passado negativo todos nós temos. Do contrário, nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações. Né? E na verdade, é o nosso tendão de Aquiles, né, Didima? Essa nossa vaidade de querer fazer o médium, por exemplo, olha, eu recebi uma comunicação para você, eu estou te passando, olha como eu sou importante. Isso aí o espírito manipula isso com toda facilidade. André colocou, né, todos nós estamos vibrando e querendo aprender juntos, né? E na verdade aqui o fato de ter uma exposição, né, uma visão, uma opinião de um conteúdo que nós estamos estudando, que é o caso, por exemplo, eu faço a exposição. O fato de vocês ouvirem não significa que vocês estão passivos. Pelo contrário, né, é uma audição, aliás, essa é uma técnica importante, é uma audição ativa. Porque do contrário, nós vamos então ali trocando ideias, trocando informações, todo mundo percebendo o que está sendo dito, analisando, avaliando, né? Então da mesma forma acontece também com relação a esse trabalho, com relação a essas comunicações. O Dudu colocou, né, ontem, então, quando você se referiu ao espírito Adalberto, que nem eu lembrava da mensagem de fevereiro, combinado com a de ontem, né? Achei muito legal a informação passada, seguindo o que havia dito antes, né? Pois é, a gente está sempre atento e aprendendo com os espíritos, né? Não são comunicações simplesmente vazias, né? E tampouco para simplesmente enaltecer o nosso orgulho. São comunicações ativas e condizentes com o nosso trabalho, que isso realmente só faz com que nós cresçamos com esse aprendizado, né? A Jane colocou, né, André, eu já sei tudo sobre mim, né? Fui uma bela porcaria, né? Por isso estou aqui, né? Imagina para quem está falando, né? Para quem está falando é a pior das porcarias, né? Que tem que falar mais ainda e ainda ser julgado e analisado por todos. Então estamos juntos, né? Esse é o nosso grupinho. O Flávio colocou, né? Quando dirigia a reunião mediúnica e tínhamos mensagem direcionada para alguém, não passava de imediato. Primeiro analisávamos a mensagem, partia da reunião, analisava junto, inclusive com a direção da casa, né? Normalmente não vínhamos utilidades, né? Arquiva para o futuro para uma análise novamente, né? Então é exatamente o que a gente percebe, né? A responsabilidade do trabalho. Porque a gente tem aquela ideia, não, eu não tenho nada com isso, eu só sou o portador da mensagem. O portador também tem responsabilidade porque ele é copartícipe daquele fato. Então é exatamente ali que o médium também tem que se posicionar, né? Então vamos nos encontrando, né? Próximo item, número 3 agora, vamos em frente. Vai render esse estudo, hein? A gente tem aqui vários itens, não vamos chegar nem na metade. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicarem, mas não são contraditórios. Se duas comunicações que trazem a mesma assinatura encontram-se em oposição, uma delas será evidentemente apócrifa, e a verdadeira será aquela onde nada desminta o caráter conhecido do personagem. Quando uma comunicação apresenta o caráter de sublimidade e de elevação, sem nenhum defeito, é porque emana de um espírito superior, seja qual for o seu nome. Se encerrar uma mistura de bom e de mal, procede de um espírito vulgar, caso se apresente como é. Será de um espírito impostor, se ele se ornar de um nome que não pode justificar. Então aqui também começa, né, com espíritos que têm
nomes conhecidos na nossa sociedade, onde a gente vai então fazer exatamente o mesmo julgamento. Por que aquele espírito está se comunicando? A informação que ele está passando tem que utilidade? Será que aquilo que ele está passando, que ele está comunicando, a linguagem que ele utiliza, condiz com a sua posição aqui no nosso mundo, quando ele então estava encarnado? Então todas essas análises são extremamente valiosas, né? E a gente vê assim que, se nós começarmos a analisar todos esses critérios de segurança para as comunicações mediúnicas, a gente vê que muitos grupos deixariam de trabalhar se levassem isso a sério. Já que a maioria das comunicações que recebem acaba sendo exatamente desse tipo de mensagem. Mensagens confusas, mensagens que trazem perturbação, mensagens que trazem um conteúdo duvidoso. Então os grupos simplesmente fechariam a porta. Mas muitas vezes com a ideia de que o que vale é ter a comunicação, independente do conteúdo, os trabalhos continuam enaltecendo ali, né, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então esse critério, depois que nós estabelecemos as bases sólidas do trabalho que é realizado, aquela instituição que forma o seu grupo, que começa então a desenvolver ali trabalhos diversos de um alto padrão, de um alto teor de esclarecimento, de um alto teor moral, e ele estabelece as suas bases, forma aquele grupo de comunicação, os espíritos, para chegarem até aquele grupo, eles passam por uma série de barreiras que vão ali então limitando as ações dos espíritos. Mas de um modo geral a gente faz isso de um modo muito independente, de um modo muito impulsivo. Porque o que vale é muito mais a prática do que o objetivo daquela prática. Flávio tinha colocado aqui embaixo, né? E já aconteceu de um espírito ficou bravo por não repassar a mensagem, sim. São exatamente ali pessoas, né? Mais uma vez, lembrando que espíritos nada mais são que pessoas. E pessoas com diversas personalidades como nós temos aqui. Eu me recordo, por exemplo, né, uma pessoa que se declarava espírita. Isso aconteceu no nosso trabalho do espiritismo.net. Ela se declarava como espírita e escrevia artigos. E aí então foi oferecido, né, dela escrever artigos e tudo mais. E aí então nós aceitamos a possibilidade, mas para que esses artigos fossem publicados, eles seriam moderados, né? Então eu estava ali como moderador, então primeiro eu lia o artigo e depois então eu publicava. E aí então ele mandou um artigo, esperou um pouquinho, eu fiz a leitura, depois eu publiquei. Depois ele mandou de novo, esperou um pouquinho, ali uns 2 ou 3 dias, depois eu li de novo e tal. E ele falou assim, se é para ficar analisando a minha mensagem, então eu prefiro não mandar. Eu falei, tá bom, então não manda mais, né? Ele acabou ficando aborrecido porque nós líamos a mensagem antes de publicar. Olha só que coisa, né? Bom dia, mami. Então, acontece a mesma coisa também no nosso meio. Então, tudo aquilo que é feito de um modo sério, de um modo responsável, não tem medo de nenhum tipo de avaliação. Agora, do contrário, se nós temos ali, né, o nosso orgulho dirigindo as nossas ações, aí certamente o nosso orgulho será arranhado, muitas vezes quando sofrerá de qualquer tipo de crítica, quando qualquer tipo de... basta avaliar, não precisa nem criticar. E a mesma coisa acontece também no plano espiritual. Próximo item, vamos lá. Número 4. Os espíritos bons jamais dão ordens, não impõem, aconselham. E se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, ordenam e querem ser obedecidos. Todo espírito que impõe trai a sua origem. Que é exatamente ele que o Flávio tinha colocado, né? Um espírito que ficou aborrecido porque acabou ali não sendo obedecido, né, na sua ordem. E assim acontece com várias, né? Com várias reuniões em vários trabalhos. O Flávio colocou, fica aí um detalhe, né? Se publicamos no portal do Espiritismo.net, a instituição fica como que concordando com o artigo, né? Temos que avaliar mesmo. Então esse é o detalhe interessante, né? E a resposta que foi dada foi exatamente isso, né? Se é para avaliar meus artigos, então eu não mando mais. Então tá, né? Não tem problema. Então, como nós vimos aqui, nesse item número 4, né, o objetivo, simples, colocando exatamente isso. Se o espírito, então, é aquele espírito que é um bom espírito, e ele traz uma sugestão. Pois é, ele traz uma sugestão. E essa sugestão, esse conselho,
que é um conselho necessário, ele acaba não sendo ouvido, então não tem por que ficar insistindo. Que é a mesma coisa que acontece na nossa vida comum. Você tem ali uma pessoa que você conhece, você vê ali uma situação de dificuldade, você dá aquele conselho, percebendo ali que se ele seguir pelo caminho que ele se encontra, ele pode se machucar ou machucar outras pessoas, e aí então você dá aquele conselho, dá a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez você não vai se esforçar porque sabe que o indivíduo já tem ali suas próprias ideias e elas já estão formadas. Portanto, simplesmente se afasta. Já os espíritos maus, eles são insistentes. E, inclusive, nesse caso, quando eles dão ordem e querem ser obedecidos, eles podem, inclusive, partir para um processo obsessivo, dominando e controlando aquele médium, como a gente já estudou aqui também. Kardec fala sobre as obsessões, nós já estudamos sobre isso. Em especial, as obsessões sobre médiums psicógrafos, em que nenhum outro espírito se aproxima daquele espírito. Aliás, nenhum espírito se aproxima daquele médium pelo fato de ele estar ali dominado por aquele espírito. Então, tem que obedecer às suas ordens, tem que ser exclusivo dele. E aí então vem todos os prejuízos que nós já estudamos também. Bom dia, embaixador. A Jane colocou: a mediunidade não é tratada dentro da sociedade como algo sério, né? Preparo, estudo, amadurecimento, ponderação. Até porque também o que mais vale nesse caso, né, Jane, é o fenômeno. Então, o que é importante é aparecer fantasma, não importa qual é o objetivo desse fantasma, qual é o objetivo do grupo que traz que abre possibilidade para essa comunicação, né? Então nós nos impressionamos muito mais com o fenômeno do que analisarmos o fenômeno. Um grupo mediúnico, um grupo espírita, por exemplo, ele pode ser muito mais saudável sem qualquer tipo de comunicação, estudando apenas as publicações que chegam, que nós já tivemos aqui, do que a preocupação com o trabalho mediúnico. Muitas casas espíritas têm a necessidade de ter um grupo mediúnico, então fazem de uma forma improvisada, de uma forma impulsiva, para poder dizer: nós temos um grupo mediúnico. Agora, se não houvesse a comunicação com o plano espiritual, todo o material à nossa disposição já seria o suficiente para grandes aprendizados. Material esse que veio através de estudiosos, material que veio através de bons médiums, material que foi muito bem preparado e elaborado. Por si só, o conteúdo que nós temos publicado já é o suficiente para trazer para nós uma excelente formação dentro do ambiente espírita. Mas pelo fato de termos a ideia de que a mediunidade é um status dentro do espiritismo, nós buscamos equivocadamente esse recurso sem o devido preparo. Muitas vezes o médium gosta, sim, aquilo que eu falei, Jane, a mediunidade ela é para nós um status, né? Eu sempre brinquei com vocês que muitas vezes nós encontramos médiums nas casas espíritas usando ali aquele crachazinho dourado, só para poder se destacar e dizer que é médium. O que você faz? Eu trabalho na biblioteca. Não, eu sou médium. Porque os espíritos falam através de mim. Então nós aprendemos isso, né? E a mídia acabou dando muito destaque a isso, principalmente com os grandes nomes da mediunidade, né, do espiritismo que nós tivemos, desde o Chico, tivemos também com o Divaldo, com Raul Teixeira e outros médiums que se destacavam. E a mídia então tratava como aquele indivíduo como sendo uma grande personalidade, como uma estrela no meio espírita. Tanto que o próprio Chico Xavier foi considerado um líder do espiritismo por muitos veículos da nossa imprensa. Como se ele fosse o papa do espiritismo, o grande representante, pelo fato de ser médium. E aí então nós começamos também a alimentar a nossa vaidade, querendo fazer também com que a nossa faculdade mediúnica, né, nossa no sentido ostensivo para aqueles que possuem, também fosse uma posição de status. Mas se por acaso aquele médium não existisse, o trabalho continuaria da mesma forma. Você pode não ir a um centro espírita buscar ali o material para você estudar, mas você vai numa livraria, numa biblioteca e você encontra material tão bom ou muito mais valioso que as comunicações. Então, eis aí a grande dificuldade, a nossa vaidade lidar com essa ideia de ser médium, com esse status de ser médium dentro do espiritismo. Sendo que quando nós estudamos, nós percebemos que a mediunidade, na verdade, ela é uma grande responsabilidade. E é aquilo que eu brinco com vocês, né? Se você encontrar um médium andando no centro espírita, você olha para ele e fala: bem feito.
Quem mandou você aprontar? Agora você veio como médium, não como estrela. Então a gente entende a mediunidade como sendo uma responsabilidade e como sendo uma necessidade que aquele indivíduo tem de lapidar ali os seus valores. Enquanto que para aquele que não compreende, vai ver a mediunidade como sendo ali um fenômeno, como sendo ali algo que traz realmente aquele status. Jane colocou, é muito difícil identificar as dificuldades morais para o exercício mediúnico, né? Só mesmo através da prática, né, Jane? Porque assim como nós conseguimos identificar o caráter do espírito que se comunica no grupo mediúnico, depois de um tempo a gente começa então a realmente a compreender aquele espírito, a mesma coisa acontece também com relação aos médiums. O médium começa a trabalhar, a gente vai analisar o comportamento dele, os seus valores, a forma como ele se relaciona com os seus colegas no ambiente, com a sociedade, depois de um tempo de trabalho, porque a gente vai ver, é aquele médium estudioso, é aquele médium dedicado, responsável, ou é aquele médium vaidoso que gosta de utilizar essa faculdade para poder se destacar. Então é através de qualquer trabalho que a gente vai perceber. Isso acontece nos grupos de estudos como o nosso, em palestras, em grupos de estudos em instituições, em qualquer local onde nós ali, de alguma forma, nos destacamos num trabalho que se realiza. Flávio lembrou aqui do livro Os Mensageiros, né, que mostra ali a responsabilidade também, né, das falências de muitos médiuns. Osmar colocou, eu vejo a mediunidade não somente como um acerto do passado, mas também como um dom, para melhor servir das duas formas. Né? O trabalho, a responsabilidade que é atribuída a muitos médiums, vem exatamente como forma de lapidar a sua personalidade e ao mesmo tempo contribuir também para o crescimento do grupo. Então a mediunidade, que a gente lembra, Osmar, ela tem ali 3 princípios importantes. Ela tem uma função missionária, ela tem uma função provatória e uma função expiatória. Quando a gente vai pesar, então, quais médiuns nós conhecemos que podemos dizer que desses 3 atributos, a missão é o atributo maior. Porque para ser um médium missionário, ele tem que ser uma pessoa que realmente mereça o título de missionário. De ser uma referência, de ser um indivíduo com responsabilidade, de ser ali um espírito com esse compromisso de ser um missionário. Mas no mundo como o nosso, nós percebemos que provas e expiações são os 2 atributos que mais se destacam. Então todo médium tem ali uma missão, que é exatamente ele contribuir, uma missão pessoal, né, para que ele possa se transformar, uma missão para ajudar o grupo, para ajudar a comunidade, para ajudar a própria doutrina, por exemplo, pelo trabalho que ele faz. Mas antes de ser um missionário, ele é um espírito que está passando por prova de caráter, uma prova muito difícil. E também ali a parte expiatória, porque a mediunidade vem para ele como uma forma dele se redimir de muitos erros do passado. Então, se nós pegarmos 10 médiuns, quais desses médiuns nós podemos dizer que se destacam por serem missionários? A própria Dona Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, que nós estudamos sobre a vida dela, conhecemos muito do seu trabalho, das suas publicações, ela tinha ali uma grande missão de difundir a doutrina espírita e os ensinamentos. Mas conhecendo a história dela, nós vimos ali que o maior peso que ela tinha, Dona Ivone, hein? O maior peso que ela tinha era expiatório. Pelo passado que ela teve de suicida, pelo passado que ela enfrentou ali com toda a sua vaidade, com todas as suas dificuldades, e até no presente também. Dona Ivone, que era Dona Ivone, não era um espírito que se destacava pela missão para nós, que somos leitores de suas obras, que aprendemos e tudo mais, mas para ela individualmente, ela veio como uma missionária, sendo que no passado ela tinha tanta coisa para resgatar. Então, de um modo geral, a grande maioria dos médiuns tem esse compromisso pessoal em se transformar, em resgatar suas dificuldades, mas também trazem ali aquela missão de contribuir. Se ele conseguir cumprir bem a missão, mesmo que seja pequena, ele automaticamente consegue resolver as questões anteriores também. Cindizinha colocou, né, isso que você falou sobre uma casa espírita seguir bem sem o trabalho mediúnico e acabar se perdendo quando começa a desenvolvê-lo. Na minha ignorância, eu acho que é isso que está acontecendo no centro lá em Granja, né, infelizmente. Apesar de ter vários médiuns na casa, tem uma que tem vários tipos de mediunidade. E ela meio que foi colocada sob um holofote, né? Daí, de uns 2 anos para cá, a coisa começou a desandar. Pois é.
É o que a gente percebe, né? Porque o trabalho mediúnico, ele tem por objetivo fortalecer o grupo na instrução prática de comunicação com o mundo espiritual e também de prestação de serviço em algumas situações. No caso, por exemplo, de auxiliar espíritos sofredores, de trazer comunicações para encarnados que precisam e tudo mais. Então é aquele caráter de prestação de serviço. Mas um grupo mediúnico, para ter ali a capacidade de prestar o serviço, ele precisa primeiro se estruturar muito bem. E essa estruturação não necessariamente depende da comunicação, porque tudo aquilo que existe de instrução para a formação desse grupo, se a intenção é aprender sobre a vida no mundo espiritual, se é se espiritualizar, desenvolver os seus valores, os espíritos não precisam contribuir de uma forma direta. Tudo já foi escrito, tudo já foi explicado e tudo mais. Se eu quero desenvolver meus valores, minhas virtudes, eu não preciso de uma comunicação espiritual, basta eu fazer um trabalho voluntário. Então as comunicações chegam para nós como assim a parte mais avançada de uma instituição. Nós podemos colocar assim uma função básica, uma função intermediária e uma função avançada. A mediunidade é a última função que um grupo deve se preocupar. Porque do contrário, você começa de trás para frente. Primeiro você precisa formar o grupo, você precisa instruir o grupo, você precisa formar o caráter do grupo com as virtudes, para depois começar a fazer alguma coisa relacionada com o mundo espiritual. Mas na nossa visão nós fazemos o contrário. Vamos começar a comunicação sem estudo e sem valores, e já começa então começando errado. E aí a gente começa a aprender com os próprios erros, quer dizer, e geralmente são muitos erros. Então é um processo contrário. E esse avançado, ele só é realmente necessário quando o grupo percebe que tem condições para isso e deseja de fato fazer isso. Porque a doutrina espírita para nós, ela não é um meio de comunicação com o mundo espiritual. Ela é um meio de instrução que nós vamos ter. E ela acaba tendo essa grande contribuição que é a comunicação. Então, mais uma vez, a mediunidade é o último passo de uma instituição, de um grupo. Porque tudo aquilo que nós temos hoje de teoria para a nossa formação já foi trazido. Claro que tem muita coisa ainda para se aprofundar, né, para se revelar, vamos dizer assim, no mundo espiritual, mas fazemos o contrário. Angelino lembrou ali sobre o curso de mediunidade da Associação Médico Espírita. Para quem quiser estudar também, lá no YouTube está disponível. Hoje, felizmente, temos muitos grupos, né, que trazem essa possibilidade. O Flávio colocou em cima, né, acho que hoje tem mediunidade de provas, expiação e tem missão, né, e ainda penso que deve ter a de conquista, né. De conquista é o resultado das três, né. Quando a prova é bem vivida, como a expiação bem vivida e a missão bem cumprida, vem ali a conquista do espírito. Acaba sendo ali a somatória dos três. A Jane colocou, né, a luz se faz para todos, né, cada um faz dela o que quiser. Será que alguns médiuns conseguem observar suas dificuldades no exercício mediúnico? Coragem de procurar as causas, né? Então, assim, tudo isso depende do quê? Dessa formação inicial. É a parte mais importante. Seria como, só para a gente fazer aqui uma análise, se nós pegarmos, por exemplo, alguém que deseja se tornar médico como profissão. Você não vai colocar um indivíduo que vai prestar o vestibular para começar a prestar consultas. Primeiro ele vai ter que fazer toda a faculdade dele, ele vai ter que passar por uma grande instrução, vai ter que se formar eticamente para a prestação da profissão, para depois começar a trabalhar. O médium não é diferente. É o advogado, é o engenheiro, é um professor. Sem a formação inicial, ele vai colocar em prática uma coisa que ele não sabe fazer. E aí então as consequências serão notórias. E na mediunidade não é diferente, é um exercício que depende de um crescimento gradual, começando pela formação básica, para depois chegar na prática mais avançada. E as instituições da mesma forma também. A Jane colocou, né, não podemos esquecer que a Casa Espírita procura dar um embasamento, né, conhecem a doutrina, né, ou não. Isso depende também muito de cada instituição. O tema é inesgotável, nós sabemos delimitar uma área de estudo ou quero ser médium de tudo, né? Porque o objetivo, todo mundo, né,
O objetivo é ser médium, como se fosse ali o top da carreira do espírita. Aquele bom espírita só consegue se tornar realmente espírita quando ele alcança a mediunidade. Do contrário, ele vai ser um médium frustrado. Essa é a ideia que é passada. É uma cultura que nós temos hoje. E não precisamos disso, né? Nós criamos os problemas. Continuando, vamos lá. Dudu colocou antes aqui, né, comigo 2 anos, né, de EDGE, né, e um ano de curso de passe, junto com estudos da doutrina. E depois 4 anos de aprendizado de mediunidade até trabalhar, né? E ainda assim trabalha daquele jeito, né? Porque a gente vê que, apesar dessa boa formação técnica, depende muito dos nossos valores para fazer um bom trabalho. Mesmo com todos aqueles anos de estudos, ainda falta a nossa transformação pessoal. Número 5, vamos lá. Os espíritos bons não adulam. Aprovam quando se faz o bem. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus são pródigos em elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam apanhar. Então essa exaltação do orgulho é sempre um grande problema, porque nós desejamos e nós gostamos desse elogio, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e dentro do ambiente espírita não é diferente também. Então qualquer elogio, por mais bem intencionado que seja, ele pode trazer um resultado extremamente problemático, se aquele que recebe não sabe lidar. Continuando aqui, a gente já falou praticamente de tudo, né? De todos esses temas, né? Todas essas dificuldades que nós médiuns, nós não, né? Nós espíritas temos, assim como qualquer outro ambiente também, porque lembrando que da mesma forma que a doutrina espírita também tem essa tendência, né, ou não, melhor, nós espíritas temos essa tendência de exaltar aqueles que se destacam, né, nós vemos na mídia, nós vemos nas instituições, vemos ali estrelas de toda a ordem, né, nós temos também outras instituições, tanto instituições filosóficas, religiosas, científicas, né, basta a gente simplesmente começar a destacar. Número 6, vamos em frente. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades formais em todas as coisas. Para eles o pensamento é tudo, a forma nada vale. Somente os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente. Aqui quando fala sobre essas puerilidades, né, são muitas vezes as formalidades que são adotadas nas comunicações. Então espíritos que exigem tratamentos, espíritos que existem um ambiente com determinadas características, exigem ali certos tipos de rituais, e acreditem, isso existe com muita frequência. Então aquele espírito que se preocupa muito mais com a forma, como é colocado, né? Para eles o pensamento é tudo, a forma nada vale. Nós temos espíritos que se preocupam com a disposição do grupo, com a forma como o grupo se veste, com o dia específico da reunião mediúnica, o ambiente em que a comunicação vai acontecer, quem está autorizado ou não autorizado a participar do grupo. Então tudo isso todos esses detalhes acabam sendo analisados também quando o espírito valoriza muito mais esses detalhes exteriores do que a essência. Os espíritos superiores se preocupam com os valores, com os sentimentos, com a forma como nós vamos interpretar aqueles ensinamentos. Já os espíritos mais apegados ao mundo material se preocupam com essas formalidades. Então, porque as coisas devem ser feitas dessa ou daquela forma. E até mesmo, né, trazendo inclusive elementos doutrinários, né, que você tem que ter ali a mesa formada e disposta com determinados objetos, com determinados livros, inclusive colocando Bíblia, colocando livros da doutrina que você tem a obrigação de pôr, porque isso causa um efeito dessa ou daquela forma. Então são esses caprichos que muitas vezes esses espíritos apresentam, que denotam muito mais a sua inferioridade do que a superioridade. E, na verdade, denotam apenas a inferioridade. Então esses protocolos que são feitos também
demonstram, né, essas características superiores ou inferiores dos espíritos. Quanto mais fugir do pensamento e mais se apegar à forma, mostra exatamente ali a relação que esses espíritos têm, muito mais com o mundo material do que com o mundo espiritual. Número 7. É preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos espíritos que querem impor a credulidade. Seria supremo absurdo levar esses nomes a sério. E então nós encontramos, né, desde nomes de personalidades do nosso mundo, mas o mais complicado são nomes de indivíduos que fazem parte, né, do acervo religioso. Nomes de santos, nomes ali nobres, né, como é o caso, por exemplo, de próprio Jesus, Maria, por exemplo. Quando Kardec recebeu a comunicação de Jesus, e ele traz para nós essas comunicações, tanto lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 3, se não me engano, e também lá no livro dos médiuns, lá no final, ele traz aquelas comunicações, mas ele traz também uma nota. Ele diz que apresenta aquela comunicação com todas as reservas pela notoriedade daquele nome. Então ele tem ali extremo cuidado, né? Então nós temos, por exemplo, santos que se comunicam, e lembrando que não apenas nas comunicações mediúnicas espíritas, mas também nas comunicações mediúnicas de outras religiões, comunicações essas que são revestidas de outros nomes, como milagre, como uma comunicação de Espírito Santo, de anjos, enfim. E aí então você se comunica, você se identifica dessa ou daquela forma com aqueles nomes que de alguma forma trazem um impacto para o grupo. Um nome que para nós não tem muito valor acaba não causando muito impacto. Mas imaginemos que numa reunião mediúnica viesse uma comunicação assinada por Chico Xavier. Para nós espíritas isso tem uma extrema relevância. Tem ali um peso significativo. Agora, se você vai num outro grupo e um espírito se identifica ali como um anjo, como uma personalidade religiosa, ele vai provocar um outro impacto. E lembrando que nós temos, por exemplo, com a mediunidade ostensiva e que faz parte do trabalho, nós temos a doutrina espírita, nós temos a Umbanda. Para outras religiões, como é o caso das igrejas evangélicas ou da Igreja Católica, temos comunicações mediúnicas revestidas com outros títulos, com outros nomes. E aí então vem esses nomes, vem essas comunicações e acabam causando essa grande confusão. Mas de um modo geral, se nós temos ali aquela tendência à adoração, esses nomes fazem com que nós não tenhamos desconfiança nenhuma, pelo contrário. Nós nos exaltamos pelo fato daquele espírito se comunicar no grupo. E aí então acaba trazendo muito mais problema do que uma contribuição para o crescimento. Por isso, desconfiar dos nomes estranhos e ridículos. Perguntar principalmente por que esse espírito veio. Por que veio até nós? Aquele conteúdo daquele espírito vai acrescentar o que para o grupo? São essas as questões que os espíritos insistem em levantar, dizendo que nós temos que colocar esses critérios. A Cindy colocou para nós, né? E o que está acontecendo em Granja, né? Já aconteceu que demonstraram preocupação até com a cor da roupa dos passistas ou com a cor da decoração das festas do Dia das Mães, que participam do sopão, por exemplo, né? É muito mais ali o exterior, né, do que a essência propriamente dita. Então depende muito da avaliação de cada grupo, do porquê. Qual é o motivo disso tudo? É o motivo mais estético ou é o motivo mais moral? E aí, então você acaba afastando, distanciando cada vez mais o trabalho do grupo, aliás, o trabalho do grupo da equipe espiritual e focando muito mais nas aparências da instituição. Então estão todos esses alertas que são passados para nós aqui pelos espíritos e por Kardec. A Angelina colocou, né, na nossa casa é necessário 5 ou mais anos, né, para começar o trabalho mediúnico. É claro que nós temos ali uma regra, importante a gente lembrar isso, é uma regra geral das instituições, fazer com que haja uma formação teórica do grupo,
para que possa participar. Mas é claro que nós temos ali as exceções. Nós temos, por exemplo, médiums que mostram uma ostensividade muito grande. Basta a gente lembrar, por exemplo, que é um precedente que deve ser observado. Kardec, quando ele começou a trabalhar na formação das bases da doutrina, ele usou adolescentes. Então, quem são essas adolescentes? São jovens que tiveram ali as suas experiências. A gente não conhece a biografia exata daquelas jovens que trabalharam com Kardec, porque a gente sabe que elas começaram as comunicações quando ele começou a elaborar a doutrina. Mas como era a vida delas na escola, dentro de casa, antes de tudo isso acontecer? Será que, se elas tinham ali 12, 13 anos de idade, quando elas tinham 8, 9 anos, como era a vida delas? Mas muito bem, Kardec chegou, elas começaram então a psicografar, e elas não tinham nada de formação, até porque a doutrina espírita nem existia, e até mesmo Kardec também não tinha esse conteúdo que ele elaborou, embora tivesse ali um conhecimento que nós podemos dizer que seria ali um conhecimento intuitivo, de ter aquele cuidado em avaliar, de se habituar com as comunicações, analisar ali o nome dos espíritos. Imagina, São Luís para nós hoje é apenas São Luís. Para Kardec era um rei francês que teve ali uma grande notoriedade e era um santo católico, que para aquela sociedade era algo muito importante. Então São Luís para eles tinha um peso muito maior do que tem para nós hoje. Então, nesse caso, nós percebemos, então, essas médiuns não tinham formação nenhuma técnica, começaram a trabalhar de um modo praticamente intuitivo, se comunicavam com Kardec quando ele estava por perto e quando Kardec não estava por perto, já que as comunicações também aconteciam em casa. Então nós temos grupos mediúnicos que fazem um trabalho, claro que com muito cuidado, com muita segurança, com muita análise, em que muitos médiuns começam a trabalhar de um modo, podemos dizer, precoce, se comparado com a quantidade de médiuns que dependem de anos de estudos. Mas nesse caso nós entramos hoje, pelas próprias práticas que nós temos hoje na Casa Espírita, de ter esses cursos básicos, de ter esses cursos de formação mediúnica. Então, se tornou uma prática porque todo mundo faz. E que não deixa de ser correta. Para que nós realmente estudemos e entendamos, né, o que significa mediunidade e de que forma trabalhar. Mas e se você tem um médium ostensivo, que você pode começar a trabalhar com ele de imediato? E aí então depende muito da direção da casa, da direção dos trabalhos, analisar todos esses critérios, levar ali as orientações paralelas enquanto o trabalho se realiza. Então são regras que nós utilizamos, mas não são regras absolutas. Porque como eu falei para vocês, se Kardec na época dele, junto com outros trabalhadores também, não era apenas Kardec, todos aqueles companheiros que formavam a sociedade tinham psicografia em casa. E muitas dessas psicografias eram de médiuns que nunca tiveram qualquer contato teórico com a doutrina espírita. Então, é o correto fazer assim? É o correto, mas é sempre possível fazer assim? Nem sempre. Às vezes você não tem disponibilidade, mas existe ali a possibilidade de comunicação. Você não tem disponibilidade de tempo, nem disponibilidade de médiuns. Então você começa a trabalhar com os recursos que você dispõe. O Duda colocou, né, eu tenho respeito muito grande pelos nossos mentores, né, e nossos irmãos que no trabalho mediúnico chegam trazendo suas rusgas, né, suas preocupações, seus agradecimentos. Mas essas coisas de se arrumar, ficar na beca, como diria, né, não ligo para isso. Né, eu vou ao trabalho de bermuda, camiseta e tênis. E o trabalho se faz com muita normalidade. Né, estou no Rio de Janeiro, carioca, né, com calorão. Portanto, os membros da casa não esquentam muito comigo, né, porque sabem que a veste não mostra nada com relação ao meu trabalho e aos outros e aos de outros, né? Já se acostumaram com o modo do Dudu de ser, né? E como diria, né, para contextualizar, sim, né, tudo depende muito da forma como as coisas acontecem em cada instituição. Desde que não tenha ali provoque um desequilíbrio, né, no trabalho, pelo modo como cada um se comporta, porque até muitas vezes você vai muito bem vestido, mas você tem comportamentos equivocados. Então, desde que tudo seja aceito, que tudo seja normal para aquela instituição, não tem problema. Então, basta que a gente tenha o bom senso. É o bom senso que importa para todos nós.
A Jane lembrou aqui, né? Fica triste não, né? Já presenciei, depois de um trabalho mediúnico de socorro, uma festinha com bolo e parabéns para um médium aniversariante, né? Importante no mesmo local onde espíritos foram socorridos, né? Sofrendo. Isso me doeu, né? Conclusão, agir como deveria e conseguir acabar com as festinhas, né? Então também tudo de um modo natural. Até porque também, né, Jane, as pessoas às vezes agem com muita ingenuidade, sem se darem conta, né, da importância, né, desses cuidados, né, da gente preservar o ambiente. Né? Me recordo até de uma colega que ela me consultou, como se eu tivesse capacidade de dizer isso para ela, né? Ela me consultou perguntando o que eu achava do centro espírita promover reuniões, mesmo que fosse fora de horário, num outro dia, na casa espírita, fazer uma festa, por exemplo, no salão onde as palestras acontecem. E a recomendação é, olha, o interessante é preservar aquele lugar até para as pessoas também se concentrarem naquilo. Mas ela colocou assim, mas a casa é pequena, a gente não tem outro lugar para fazer. E aí o que você vai fazer? Então faça a sua festa, né, preserve ali aqueles ambientes mais reservados, faça a sua festa com cuidado e depois volta à normalidade da casa. Porque você vai dizer assim, olha, você nunca pode fazer nenhuma celebração naquele local, porque esse local é sagrado. Quer dizer, então é tudo uma questão de bom senso. E a gente lembra sempre, mais uma vez, Kardec, olha os precedentes que nós vamos colocando. Quando eu falo precedente, significa, se uma coisa aconteceu no passado, ela pode continuar acontecendo hoje. Então Kardec, naquela época, as reuniões aconteciam em casa. Significa que em casa você não pode fazer nada? Já que a reunião mediúnica acontece lá, a sua casa deixa de ser a sua casa, você não pode fazer suas comemorações, você não pode ter as suas intimidades dentro da casa, você não pode ter convidados pelo fato da reunião mediúnica acontecer lá. Se naquela época acontecia pelas circunstâncias como as coisas aconteciam, você não tinha um ambiente preparado para as comunicações, por isso as coisas aconteciam em casa. Então você vai fazendo ali até o momento em que você consegue organizar. É exatamente aquilo que a gente começa a analisar. A Jane colocou, né, quando você já está no trabalho, no mediúnico, vigilância tem que ser como seria. Não, sim, de fato, né, Jane? Então, assim, tudo é uma questão de bom senso. É o ambiente psíquico da instituição, né? A vigilância tem que ser séria, né, sim. Então, por isso, né, que a gente começa a perceber que cada grupo vai se estruturando de acordo com as circunstâncias. Não há regras. O fato de nós pertencermos a um centro espírita, que tem ali um lugar preparado, um lugar separado para fazer as coisas, e quando nós queremos fazer uma festividade, por exemplo, você tem um ambiente para isso, não significa que toda instituição tem essa possibilidade. Então tudo depende muito do bom senso, da moderação, do equilíbrio como as coisas são feitas. O importante é lembrar sempre, né? Tem uma passagem, só para vocês terem uma ideia, que é uma coisa que me traz uma referência muito importante. Me lembro de uma palestra do Divaldo, eu até tenho essa palestra, que é um DVD, um CD que ele tem de orientações mediúnicas. Ele diz assim, que certa vez ele se encontrava no quarto dele e Joana de Ângeles apareceu para conversar daquilo que, para tratar ali de instruções. Ele se levantou e colocou o paletó para falar com ela. E ele falava assim, eu coloquei o paletó porque, afinal de contas, eu estava conversando com uma senhora. Aquilo ficou muito marcado para mim. O comportamento que você tem com relação ao mundo espiritual. O respeito que você tem com o mundo espiritual. E esse respeito mostra não apenas na forma como você se relaciona com o mundo espiritual, mas também na sua postura diante dessas relações. E aí mostra que tanto em casa como no centro espírita são posturas que você deve ter para fazer com que aquela relação seja uma relação de respeito. Da mesma forma que você trata na sua relação pessoal. Quando você tem ali uma pessoa com quem que você tem um respeito, uma pessoa que é mais idosa, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você não conhece, cada lugar você vai usar um tipo de protocolo. Com mais intimidade, com mais formalidade, tudo depende de cada relação, de cada situação.
André colocou lá em cima, né? Não entendo bem, mas creio que a alegria, a amizade e a fraternidade nunca irão machucar ou alterar a vibração de um local. Né? De fato, né? Então, mais uma vez, né, André, tudo depende muito do que você faz. Então, se você, por exemplo, como eu coloquei, né, que a Jane, inclusive, colocou lá em cima, você acaba de fazer um atendimento a espíritos sofredores e em seguida você faz ali a organização para uma festinha, né? É um lugar que você precisa ali preservar no ambiente, né, para que você mantenha pelo menos ali o psiquismo das pessoas que participam. Um psiquismo direcionado para aquele objetivo, para que não misturar uma coisa com a outra, né? Mas é tudo uma questão de bom senso. O do Flávio colocou, né, sobre Kardec, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, né, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na Igreja Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir o caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Né? Então, quer dizer, o próprio Kardec se torna essa referência para nós. Dudu colocou, né, temos espaço para isso no centro. Né? Agora, quem não tem, se faz com a boa vibração e a alegria da festa, sim. Sim. O Osmar colocou, eu não consigo acompanhar nossos estudos aqui na sala sem vestir uma camisa. Né? Pois é, e eu não consigo fazer o estudo aqui na sala sem vestir uma camisa, Osmar. Para mim, assim, se eu tivesse sem esse cuidado, né, principalmente que a gente sabe que a gente sempre vai ter a presença dos espíritos amigos por perto, né, é uma questão de postura. Né? Então, tudo depende muito da forma como nós nos aprofundamos com o trabalho, com que nós nos envolvemos com o trabalho. Né? Então, é sempre bom a gente ter esse senso nas nossas relações com os espíritos. Deixa eu ver, André colocou, né, mas os nossos são grandes e mesmo assim tem pessoas que reclamam, né? Fico pensando nos pequenos, no caso dos centros espíritas. Né? Osmar lembrou por causa do ambiente, né? Certamente que sim. Didima colocou, tipo assim, né? Pode uma festa num centro cirúrgico, no CTI? Eis aí a grande questão que a gente coloca. Né? Então tudo depende, mais uma vez, de cada instituição elaborar ali os seus próprios protocolos, sempre baseado no bom senso, sem aqueles exageros, né, que a gente acaba colocando umas exigências que são infundadas. Seria a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um padre que é o pároco de uma paróquia numa pequena cidade e ele elaborar uma quermesse. De que forma que ele vai elaborar essa quermesse? Quais os cuidados que ele precisa ter? De que forma que ele vai educar as pessoas com relação ao ambiente da igreja e à festa que está sendo elaborada? Tudo também é uma questão de bom senso. E olha que, nesse caso, não se tem aquela consciência da presença dos espíritos ali junto àquela comunidade, mas sim uma presença divina. Mas nem por isso aquela festa deixa de ser, inclusive, nós temos hoje, né, é habitual essas comemorações, essas celebrações de festas religiosas. Né? Então tudo depende do quê? Do objetivo, do propósito, né? Usar sempre o bom senso. Deixa eu ver aqui, a Jane colocou, não é fácil, as salas são preparadas pelos guias responsáveis para os trabalhos específicos. Né? Então realmente é o ambiente que nós devemos preservar, com aquele cuidado todo. Né? Festas e vendas somente fora, né? Então, principalmente para vocês que moram em pequenas cidades no Nordeste, né, que é muito mais tradicional, essas que são muito mais tradicionais, essas festas religiosas, dá para a gente analisar. E a partir de hoje, certamente vocês vão prestar atenção nisso. De vocês verem como as coisas são, né, e de que forma que as pessoas se relacionam nos seus encontros sociais com o ambiente religioso, com o ambiente espiritual, vamos dizer assim, das instituições. Porque muitas vezes você mantém aquela sobriedade, aquela seriedade do ambiente, mas tem ali comportamentos, né, que nem sempre são observados, que acabam ferindo, agredindo muito mais o ambiente do que uma celebração feita ali com toda a alegria, com aquela festividade saudável e tudo mais. Então a gente tem que se preocupar muito mais com o pensamento, com a essência, do que com a forma. E manter o bom senso para que tudo se torne equilibrado. Né?
Então, para finalizar aqui, pessoal, nós concluímos então aqui o item número 7, apesar da gente ter se aprofundado um pouco mais, né, porque o número 7 fala sobre a desconfiança de nomes estranhos e tudo mais, mas a gente acabou certamente entrando também aqui em assuntos extremamente importantes e valiosos, né? O nosso próximo item será aqui o número 8, para continuar falando, né, sobre, conforme o nosso título aqui, processos para afastar os espíritos maus. Então nós vamos para a parte número 3. Lembrando que nós temos aqui então o número 8, vamos aqui número 9, 10, 11, 12, 13, e depois aqui mais um texto grande de Kardec, que dá para a gente terminar no nosso próximo encontro, né? Então, paramos aqui no texto número 7 e vamos para o número 8, para continuarmos aqui essas reflexões. Não, e é muito bacana nesse ponto, daquilo que nós fizemos hoje, porque cada um de vocês acabou trazendo uma experiência pessoal daquilo que vocês viveram na prática mediúnica, né, na prática doutrinária, né, do espiritismo, nos lugares onde cada um ali tem a sua experiência, né? Então a gente vai somando e observando que muitas vezes aquilo que eu faço num lugar, vocês fazem diferente em outro, porque aqui de um jeito é um lugar mais preparado, o outro é menos preparado, um lugar é grande, outro lugar é pequeno, a prática é feita de uma forma ou feita de outra, a gente vai somando, mostrando que no final das contas, apesar dessa grande diversidade de estruturas, de grupos e de práticas, o objetivo acaba sendo o mesmo. E também conseguimos perceber, como a Cindy colocou para nós, lá em grupos espíritas que acabam se desviando desse propósito. E aí então, se a gente fizer uma análise cuidadosa, a gente percebe, né, por que daquilo tudo, por que houve esse desvio, por que acontece esse prejuízo. Então é importante a gente fazer essas comparações, né, de ver como as coisas acontecem em cada lugar. Diferentemente, se fosse todo mundo de um mesmo centro espírita, nós analisaremos apenas o nosso ambiente. Do contrário, agora nós podemos fazer ali uma comparação como as coisas acontecem. A Jane lembrou aqui, né, que a gente conversou ontem, né, que o tema é meu calcanhar de Aquiles.